As coisas que a gente odeia aqui no Japão. Como eu tinha feito um vídeo das coisas que eu gosto, mas que são poucas as coisas que deu para colocar no vídeo, eu ainda vou fazer uma outra e também essa daqui das coisas que eu odeio e que tem muitas outras coisas que eu odeio, digamos entre aspas, que eu odeio, mas a gente tem que conviver com isso. E eu gostaria de falar para vocês só um pouquinho hoje. Eu acho que deve ter umas 50 coisas que eu coloquei, que eu odeio, mas hoje eu vou falar só um pouquinho das coisas que eu acho que realmente torna a vida da gente um pouco difícil. Então vamos lá. O que é difícil aqui no Japão? A primeira coisa, realmente, para quem não fala, é a barreira da língua. Todo mundo sabe que o japonês é muito difícil. Você tem que falar direitinho, usar o keigo em certas ocasiões. A língua em si é difícil, porque você aprende a falar, ainda você tem kanji, você tem hiragana, tem katakana. É um monte de coisa assim para aprender e que você trabalhando tal, você não tem tempo. Eu acho que a língua japonesa é muito difícil e dificulta muito a vida da gente. Só que aí vai de quem aprende e quem não. Quanto mais você aprende, menos um muro transparente você vai ter. A distância entre Japão e Brasil é muito. Então, quando a gente sente aquela saudade do Brasil, não tem como falar, eu vou dar um pulinho até lá. É muito longe, é cara a passagem e a gente também que trabalha, a gente não tem tempo. A saudade do que a gente deixou, dos amigos, da cultura, dos barzinhos, da vida social mais agitada. Aqui se trabalha demais. Os japoneses, eles trabalham muito. E mesmo que eles tenham direito a usar o Yukyu, que seria as férias remuneradas, faltar um dia ou dois para um lazer ou alguma coisa, raramente eles fazem isso. Eles gostam muito de trabalhar e não gostam de faltar, a não ser que tenha uma justificativa muito plausível. O machismo. Aqui no Japão, os homens, infelizmente, tem mais valor do que as mulheres. Por exemplo, se eles fazem o mesmo serviço, a mulher sempre vai ganhar menos. Como exemplo, vamos supor, um professor e uma professora. Eles fazem o mesmo tipo de serviço, ele vai ganhar mais. Um médico, uma médica, ele vai ganhar mais. Isso aí não está certo, mas as coisas no Japão funcionam assim, infelizmente. Bom, eu acho que a gente paga muito imposto. E não é barato, não. Esses impostos aí são caríssimos. É claro que a gente não pagar imposto, as coisas não vai funcionar. Mas eu acho que tem muito imposto que eles cobram muito caro, deveria ser um pouco menos. A liberdade. A gente não tem muita liberdade aqui no Japão porque os vizinhos cortam nossas asinhas. Aqui, qualquer barulhinho, os vizinhos ficam reclamando. E reclamam mesmo. Passou das 10 até as 6 da manhã, você praticamente tem que ficar quietinho, porque se você fizer algum barulhinho a mais, alguém vai vir reclamar no dia seguinte. E outra coisa, dentro do trem, né, você quase não vê eles conversando, eles ficam quietinhos ali olhando o smartphone deles. Eles evitam falar. E dentro dos elevadores também, eles ficam quietinhos, não dá um pio. É difícil também conviver aqui com as tragédias naturais. Você sempre está levando um susto com os furacões que vem chegando na época de setembro, mais ou menos. E os terremotos também, por mais que você fale, eu estou preparado, na verdade não está. Sempre quando a terra tremer, você vai levar um sustinho, sim. Gente, ir ao dentista. O dentista aqui é horrível, é coisa de louco. E eles também atendem de baseada, 2, 3 pacientes de uma vez só. Olha, gente, dentista aqui é fogo, viu? E a vida social noturna aqui, aos finais de semana, são bastante tristes, a não ser que você mora em cidade grande e tenha mais opções, porque se você morar no interior, assim como eu, chega sexta-noite, sábado à noite, domingo à noite, não tem nada para fazer a não ser restaurantes populares.
porque é muito triste, até as ruas são meio vazias. Não tem um barzinho com música ao vivo, não tem essas coisas aqui no Japão. Tô dizendo no interior, tá? Cidade grande já é diferente. Uma das coisas que também não é questão assim de odiar, né? Mas é uma questão assim de trabalhar em fábrica, que tem fábricas que a gente trabalha muito e além das 8 horas que a gente trabalha, que são normais, claro, a gente ainda tem que fazer zangyô. E muitas vezes a gente faz zangyô, que são horas extras, não porque a gente quer, a gente é obrigado a fazer. Eles obrigam a gente a fazer, porque senão eles cortam a gente. E muitas vezes eles já contratam a gente já com essas condições. 2 horas de zangyô, 3 horas de zangyô, quando tem bastante pedido. Então a gente também não pode falar, não, hoje eu não quero. Não é assim que as coisas funcionam. Já você tem que manter aquele compromisso de já estar sempre fazendo o zangyô. Mais ou menos 2 horas por dia, 3 horas por dia. Tem gente que faz 4 horas por dia. Então, é muito longo. Você passa muito tempo trabalhando e você chega em casa, você já está quebradão, você já quer dormir, quer descansar para aguentar o dia seguinte. Então, esse lado aí de trabalhar muitas horas é difícil. Muitas vezes a hora durante o serviço não passa. Nossa, toda hora você olha no relógio, parece que nunca vai acabar aquele dia, né? Então, esse lado é difícil. Muitas vezes deixa a gente meio... Mas é uma coisa que a gente tem que enfrentar aqui. E se você mora longe, demora tipo 1 hora para ir para o serviço e 1 hora para voltar para casa, é pior ainda. Gente, essa daqui é até engraçado, porque nas casas mais antigas ou apartamentos mais antigos, apartamentos feitos de madeira, os sapatos e até mansions, né, que são construídos de concreto, as repartições por dentro, elas são muito baixas. Então, pessoas altas têm dificuldade. Uma pessoa mais ou menos até 1,80 m, eu acho que passa de boa. Mas passou de 1,80 m, geralmente a pessoa vai tender a bater a cabeça. Uma das coisas terríveis, eu odeio, são os mofos. Na época das chuvas, o mofo aqui é um inimigo natural. Gente, nossa, cheira mofo em tudo. Isso porque eu moro numa mansão já um pouco mais velha, que não teria que ter tanto cheiro de mofo. Mas como eu moro no 1º andar, as coisas ficam aquele cheirinho, aquele perfuminho terrível. E é uma coisa que eu acho muito difícil lidar, porque se você dá uma bobeada, você perde roupa, você perde sapato, você vai perdendo as coisas com o mofo. E o cheirinho, às vezes você sai com aquele cheirinho ali de perfuminho, ai meu Deus, que horror. Então você tem que estar sempre lavando a sua roupa. Deixou uns 10 dias fechado no guarda-roupa, quando você tira para usar, tá aquele cheirinho terrível. Gente, cafunchô, nossa, como que eu ia esquecer disso? O cafunchô é terrível. No inverno, são aqueles pólens das determinadas árvores específicas daqui, os pinheiros. Gente, pelo amor de Deus, isso é de matar. E se você vai chegar no Japão e não conhece sobre cafunchô, pergunte, estude, leia um pouco sobre isso, porque se você não pegar logo no seu primeiro inverno, você vai pegar no segundo, no terceiro ou no quarto. Ou seja, não que você vai pegar 100%, mas a probabilidade de você pegar essa alergia aí é bastante alta. Inverno, frio demais e muito longo. Verão, muito abafado, quente demais. Ou seja, a gente sofre muito no inverno e a gente sofre muito no verão também. São extremos opostos. E a gente também não podia esquecer daquela rede de televisão estatal que sempre vem fazer umas cobrancinhas na nossa porta. Ah, você tem televisão? Ah, não sei o que, não sei o que. Isso também gente, fala a verdade, isso é odioso. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu vou fazer a continuação desse vídeo que
das coisas assim que são meio negativas na nossa vida, e vou continuar fazendo aquele das coisas positivas que a gente ama no Japão, porque falar de todas as coisas é difícil, são longas e a gente tem que ir explicando um pouco por quê. Em alguns itens eu não falei muito por quê, porque vocês têm que parar para pensar um pouquinho também. Então, até mais, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Tchau!